O que eu considero é que a poesia brasileira está muito mais politizada devido às circunstâncias que atravessam os nossos irmãos brasileiros do que a poesia portuguesa, que é muito mais serena sob esse aspecto. A poetisa e crítica literária portuguesa Maria Cantinho é a nossa convidada. Muito bem-vinda, Maria. Um poeta é dedicação e vocação ou é pura inspiração, Maria? Eu considero que há várias linhagens de poetas. Há poetas que são sobretudo inspirados e há poetas cujo trabalho poético é mais vocação e dedicação. O que não quer dizer que um poeta inspirado não seja também um poeta que trabalhe o poema, como dizia, por exemplo, Eugênio de Andrade, que o poeta tem o primeiro verso dos deuses e depois o resto é trabalho. Há coisas que a angustiam durante o processo de criação? O medo de ter uma página em branco, o medo de estar a escrever e falharem-me as expressões mais adequadas para me exprimir. Por outro lado, isso acontece mais na ficção do que na poesia. Creio que os bloqueios criativos são aquilo que mais assustam os autores. Como é que se divide a poetisa Maria Cantinho da crítica literária Maria Cantinho? Eu acho que as duas coisas estão interpenetradas, ou seja, são interdependentes uma da outra. Quando faço poesia procuro desligar-me da função de crítica, mas é evidente que ela está lá como uma forma inconsciente da construção do poema, sem a qual teria outra forma completamente diferente. Quando faço crítica literária ajuda-me bastante o olhar poético, porque consigo ler os poetas, os meus companheiros, consigo lê-los à luz do meu olhar da poesia também. Penso que as duas componentes são indissociáveis uma da outra. É possível, Maria, estabelecer semelhanças ou diferenças entre a poesia portuguesa contemporânea e a poesia brasileira contemporânea, pelo menos naquele aspecto ou naqueles aspectos em que você mais acompanha? Ora, eu considero que posso falar mais de poesia atual do que propriamente contemporânea, no que toca à poesia brasileira. O que eu considero é que a poesia brasileira está muito mais politizada devido às circunstâncias que atravessam os nossos irmãos brasileiros do que a poesia portuguesa, que é muito mais serena sob esse aspecto. Podemos dizer que os temas são diferentes e a própria construção dos poemas também é muito mais narrativa na poesia contemporânea brasileira do que na poesia portuguesa. Maria, para que serve a poesia? Ora, a poesia, como toda a arte, não serve para nada, não é? É inútil. Simplesmente pode melhorar a nossa vida e pode melhorar a vida dos leitores, no sentido em que, quando nós escrevemos, somos lidos por alguém e podemos tocar esse alguém. E, nesse sentido, podemos melhorar a vida do outro também, assim como a poesia pode servir para expurgar e exorcizar, fazer catarse, o que nós queiramos chamar a isso, relativamente às nossas próprias angústias. Na condição de leitora, a Maria consegue separar o autor da obra, ainda que ele seja um grande crápula? É difícil. Eu, quando li o livro de Céline, Viagem ao Fundo da Noite, lembrei-me sempre que ele era um fascista, mas procurei abstrair-me desse aspecto para poder apreciar a obra. E podemos dizer que um bom poeta pode ser o maior, desculpe o termo, filho da puta, que não deixa de ser um bom poeta. Por isso eu acho que é possível, mesmo enquanto crítica literária, tem que estar sempre a fazer esse esforço, porque há pessoas que não são simpáticas, que não são boas pessoas, mas podem escrever ótimos poemas, podem ser ótimos autores. Maria, o machismo nas editoras portuguesas
ainda é determinante para que escritoras tenham menos livros publicados? Eu considero que nós não temos o problema que já com o machismo nas editoras portuguesas, ou seja, é tal a quantidade de editoras portuguesas publicadas pelo mercado editorial português, tanto no campo da ficção como no campo da poesia, que não podemos falar de machismo dominante. No entanto, ele existe, se formos mais à procura, ele existe porque o mercado editorial é dominado por homens, não é? E, portanto, é normal que na nossa cultura latina existam esses preconceitos da nossa própria cultura machista. Mas não creio que isso diminua a produção literária feminina em Portugal. Acho que ela está muito bem, muito pujante e muito forte em Portugal, e tanto no campo da poesia como no campo da prosa, como eu disse. Amo as horas em que me afundo na sombra e escavo as palavras que hão de servir-me o poema. Elas confundem-se com o vento e viajam na folhagem, na tarde limpa, esperando que as chamem. Maria, eu gosto do termo poetisa. Aos meus ouvidos ele soa muito melhor, muito mais determinante. Eu não gosto muito de a poeta. Você vê algum valor nessa distinção? Ora, tudo isto se deveu a um mal-entendido entre as palavras poeta e poetisa, em que a poetisa parecia designar uma forma mais pejorativa do trabalho poético. E, aplicando-se à mulher, fruto da cultura machista, durante muitos anos perdurou esse preconceito em relação à poesia feminina. Hoje em dia, creio que isso já não se justifica e, portanto, pode-se recuperar o termo poetisa com toda a propriedade, como distinção de género, sem que isso represente alguma diminuição do trabalho da poesia feminina. Redes sociais ajudam ou atrapalham o poeta ou escritor? Tem-se vindo a provar que no campo da divulgação as redes sociais podem ajudar muito os escritores e os poetas a divulgar o seu próprio trabalho. Uma vez que os jornais diminuíram a sua quantidade e o espaço da crítica diminuiu, as redes sociais podem transferir esse papel da comunicação social para um lugar como as redes sociais, não é? E, portanto, pode ajudar a divulgar o trabalho do autor. Pode ser um fator disruptivo, um fator de distração para quem escreve, uma vez que as redes sociais são altamente viciantes e portanto, podem servir como um fator de distração para os criadores. E para terminar a nossa conversa, a Maria Cantinho escreve por dever, por paixão ou por diversão? Por paixão. Por dever significaria muito pouco, e por diversão também, porque transformaria a escrita num método de uma forma de entretenimento pouco digna para o seu lugar. A paixão pode dizer melhor aquilo que corresponde ao meu exercício de escrita, como sendo algo que sempre fiz na minha vida e que acompanha todo o percurso da minha vida.